Boa tarde a todos, eu vou iniciar agora a nossa aula com vocês. Espero que todos tenham conseguido aproveitar bem as férias, estejam bem. E eu tô gravando, só para avisar, para conseguir deixar disponível depois para os demais, que não puderem por diferentes motivos participar. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a avaliação. Na avaliação, no tempo que eu estou trabalhando aqui com vocês, desde o começo das atividades que a gente desenvolveu, se vocês observarem nessa tabela aqui, a gente fez essas atividades, que são o documentário, com vocês assistiram e responderam um questionário, e ele estava valendo 10. A gente também fez uma aula pelo Meet sobre os fungos, no qual vocês tinham que me entregar da aula um mapa conceitual que eu utilizei no final da aula e um desenho da cruzetinha. Vocês também assistiram um documentário e responderam a um formulário, que foi a semana retrasada. E, além disso, ainda eu solicitei que vocês fizessem a secagem de folhas e tem essas duas aulas que a gente está realizando agora. Por que eu estou falando dessas atividades? Bom, eu quero já passar essas notas para o diário online, porém, antes de eu passar para lá, porque daí as coisas ficam um pouco mais oficializadas, eu gostaria de consultar vocês sobre o peso das notas e sobre a forma de avaliação. Por exemplo, aqui eu já modifiquei um pouco porque eu conversei com as turmas da manhã e daí na discussão com eles eu até já alterei algumas notas. Por exemplo, a aula pelo Meet, naquele dia que foi sobre os fungos, estaria valendo 3 pontos. Inicialmente tinha colocado 5 pontos. Mas daí os alunos falaram, mas teve gente que às vezes teve dificuldade para participar, e daí eles vão ser prejudicados. Então, daí a gente negociou em 3 pontos a participação da aula pelo Meet e 7 pontos o mapa conceitual ou o desenho da cruzadinha. Então, essa aqui é uma proposta de pontuação. Aqui seria uma nota 10, aqui seria outra nota 10 no total, aqui seria outra nota 10 e essa daqui seria outra nota 10. Então, vocês teriam 4 10 no total comigo, ou 4 atividades avaliativas. Ainda, além dessa forma aqui, dá para fazer uma forma de substituição. Por exemplo, aqui vale 10, pode ser de substituição. Ó, estão vendo que está em um roxinho? Então, aqui é a mesma atividade que tem aqui. Vamos dizer, aqui vale 10. Professora, para mim não tá aparecendo nada. Não está Tá aparecendo? tipo só uma imagem de uma cratera azul, assim. Não é uma cratera, mas só uma imagem. Tá bom. Que bom que você avisou. Calma aí, já vou fazer aparecer. E agora? Agora sim. Ah, que bom. Então, ó, essas aqui são as atividades que eu tava falando, tá, gente? Quando não aparecer as coisas, vocês me falam. Então, ó, todas essas aqui seriam 4 atividades avaliativas que valeriam 10. Com as turmas da manhã, a gente fechou que eu só iria somar todas essas notas aqui e faria a divisão entre 4 e daria uma nota que vai pro boletim, no caso. Não pro boletim, mas para o diário que contabiliza as notas pro boletim final. Porém, não necessariamente precisa ser assim com vocês também. Ó, a gente também pode fazer assim. Aqui, por exemplo, são 3 notas. Vamos dizer que o Alberto tirou 10 nessa daqui. Essa daqui ele não fez, ele tirou 0. Esse daqui ele tirou 8. E nesse daqui ele tirou 5. A gente também pode fazer uma forma de substituição. Então, a nota ficaria somente as 3 notas mais altas. E a gente elimina a nota mais baixa, como se as notas mais altas fossem uma recuperação. Então, a gente eliminaria essa nota aqui que ele não participou, não fez, e só
somaria as três notas aqui, 10, 8 e 5, e dividiria por 3. Essa questão de substituição, eu só aceito, acho que no máximo 2 vezes, né? Então, porque senão eu também acho injusto para quem fez tudo. Por exemplo, a pessoa tirou 10 aqui, tirou 9 nessa daqui tirou 8, nessa daqui tirou 5. Então, iria ficar somente essas duas notas mais altas que eu iria colocar no sistema. Então, eu quero perguntar para vocês, como vocês preferem? Eu vou deixar aqui a opção. Ó, a opção 1. Soma as 4 e divide por 4. Soma e divide. E assim, gente, a recuperação de vocês também, se alguém quiser refazer a atividade, alguém não fez e precisa refazer ainda, é só conversar comigo que eu sempre estou aberta a receber os trabalhos de vocês. Então, não tem nenhum motivo do porquê vocês ficariam com nota baixa, tá? Então, a opção 1, soma e divide. Só soma aqui as notas e divide por 4. A outra opção, que seria a opção 2, seria de substituição de uma nota, exclui a menor nota entre 3. Vou colocar aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão, também vocês podem dar, né? De tirar a nota mais baixa. E, por fim, a nossa opção 3 seria tirar as duas notas mais baixas e ficar só com as duas mais altas. Só que eu acho, mais do que isso, daí eu acho injusto para quem fez tudo. E é por isso que eu estou fazendo essa consulta. Se vocês acharem que é injusto eu fazer essa opção aqui, por exemplo, opção 3, a gente não faz. Se vocês acharem que é justo a opção 1 e não a 2, a gente faz a opção 1. Se vocês acharem justo a opção 2, a gente faz a opção 2. Por isso que eu estou consultando vocês. Só queria aumentar aqui. Então, eu quero fazer uma votação com vocês. Professora, eu não entendi a diferença da opção 2 e a opção 3. Na opção 2, a gente tiraria uma nota só, a mais baixa, somaria as 3 notas e dividiria por 3. Na opção 3, a gente tira 2 notas mais baixas, soma as 2 e divide por 2. Ah, tá, agora entendi. Ah, então tá bom. Mas alguém não entendeu? Quer que eu explique de volta? Ou alguém tem alguma opção para a gente votar? Professora, tem uma ideia aqui que gostaria que a gente votasse. Estou aceitando ideias. Porque é vocês que são os mais beneficiados ou prejudicados com a escolha, né? Não tem ninguém que quer dar nenhuma ideia? Ô, Fala. professora. Tá, então a gente não tem. A gente tem 4 notas, né? Isso. Ah, tá. É que eu tô com um pouco de dificuldade de entender aqui. Ah, tá bom. Você quer que eu fale mais devagar? É, Alguém mais gostaria? Tá. tá, então, tipo, deixa eu ver se eu entendi.
A primeira opção, a gente iria pegar as 4 notas e somar e dividir tudo. Uhum. Daí a segunda a gente tira só a menor. E a terceira a gente tira 2. Isso. Ah, tá. Porque seria como recuperação mesmo. Uhum. Mas para quem já fez quase tudo, é um pouco injusto a terceira. E quem tirou boas notas e fez um bom trabalho em todas elas. Por isso que eu tô trazendo aqui para votar. Alguém gostaria de dar alguma ideia para votação? Não? Então vamos lá. Quero a opinião. Qual vocês preferem? Alberto. Opção 2. Opção 2? Tá bom. Deixa eu só colocar aqui. A Aleph. Aleph? Oi. Qual você prefere? Olha, pra mim poderia ser a 3. Tá bom. David. Não sou dessa turma, professor. Eu acho que eu não posso votar, então. De qual turma você é? Do 205. 205. Ah, tá. Mas se você quiser deixar seu voto para depois, eu vou fazer a mesma proposta. Pode ser a 2, então. Tá. David 2. 205. Elias. Opção 2. Cauã. Ô, professora, Fala. quem faz atividade impressa também tem que votar? Não, quem faz atividade impressa não. Tá bom, obrigada. De nada. Porque daí a avaliação é outra e eu não consigo conversar com todo mundo que faz atividade impressa, né? Assim, ao mesmo tempo. Elias? Opção 2. Ah, você já falou, né? Desculpa. Cauã? Opção 3. O outro Cauã? Eu, opção 2. Alana? Opção 2. A Luana? Qual Luana? Tem 3. Ah, é verdade, Luana Helena. Eu faço impressa, professora. Ah, desculpa. Então é a Luana Camila. Opção 2. A Luana Caroline? Luana Caroline? Opção 2. Maxwell? Eu sou da 201, professor. Ah, tá. Daí nessa sua turma já votar. Não tem mais agora o que fazer, já foi decidido. Qual que decidiram? Aquela de somar. Essa aqui. Soma e divide. Bando de lazarento. Olivia? Opção 2. Samara? Opção 3. Ok, eu acho que todo mundo já votou, né? É. Então,
por democracia, temos a opção 2 como a mais votada. E então eu vou fazer a avaliação de vocês dessa forma. Substituição de uma nota, soma as 3 e divide por 3. Tirar a nota só mais baixa. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês, eu não fiz ainda, eu vou postar hoje, um formulário bem pequenininho, que vai estar só escrito assim, ó, as atividades de vocês. Vocês têm 4 atividades. Independente se vocês fizeram ou não, vai estar lá as 4 atividades. Então, eu vou copiar aqui, ó, para vocês terem uma noção de como vai estar. Vai estar a atividade. Esse aqui vai estar tudo em uma só linha, tá? Esse que está em verde, esse que está em azul. Aí, aqui vai estar o nome de... Vai estar aqui escrito atividade. E aqui vai estar aluno. Aí vocês vão colocar aqui a nota que vocês tiraram na atividade. Por exemplo, o Aleph fez a atividade do comentário e tirou 10. Daí, ele participou das aulas do Meet, mas ele não fez o mapa conceitual, então ele tirou 6. Nessa daqui. Daí, na semana passada, ele não fez. Daí, ele vai escrever aqui, ó, não fiz. Não fiz. E da aula de hoje, ele entregou, mas ele ainda não sabe a nota. Então, entreguei, não sei a nota. Entreguei tudo. Se entreguei só pela metade, escreve. Entreguei pela metade. E daí, vocês preenchem esse formuláriozinho, porque para eu passar para o sistema, dá bastante trabalho eu entrar no nome de cada um de vocês para olhar a nota, para daí depois fazer isso e depois conseguir passar para o diário de classe, que é considerado mais oficial. Então, eu vou pedir para que vocês façam isso e eu vou confiar que vocês vão estar colocando na nota correta que vocês tiraram. Eu não vou olhar todos, mas alguns eu vou olhar. E daí, se eu achar alguém que está dizendo que tirou 10 em tudo, ou 9, 10, 8 e não fez, daí para essa pessoa eu vou dar 0 em tudo. Mas é claro que eu vou mandar mensagem, né, antes para dizer, olha, você mandou essa tabela aqui por causa disso? Consegue tirar a roda do mão aí para fazer trocar a data dele? Daí... Tem que saber apertar, não pode apertar. Luana, você consegue desligar só um pouquinho o seu áudio? Só para não ficar dando interferência? Daí vocês preenchem esse formulário que eu já vou conseguir daí colocar no sistema virtual para vocês as notas de vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Bom, outras questões que eu preciso comentar com vocês, mas que daí não tem relação com a nota final de vocês. Eu quero pedir que quem faz as atividades ou quem não faz as atividades, que não coloque como atividade feita. Porque dá muito trabalho para ficar entrando para ver se vocês enviaram a atividade de verdade. Então, só coloquem que vocês fizeram se vocês realmente fizeram a atividade. Senão, não faz sentido, né? Outra questão. Alguns colegas copiaram as questões de atividades passadas dos outros integralmente. Não no sentido de nem escrever, mas no sentido de o colega enviou uma foto das respostas para... vamos dizer, eu tenho a Maria e o João. Maria enviou as respostas para o João. O João simplesmente me mandou as respostas também. E
nem se deu o trabalho de escrever com a sua própria letra ou coisa do gênero. Isso é bastante ruim, porque se vocês copiam, pelo menos na hora de escrever, vocês aprendem. Então, eu entendo que pelo menos um pouquinho vocês estão aprendendo. Agora, se vocês só pegam e me enviam exatamente igual a atividade do colega, não se deram o trabalho de pensar e modificar alguma coisinha e tal, aí não serve para nada. Não está dizendo que vocês aprenderam nada com aquilo. Então, eu não consigo. Não vou atribuir notas para atividades que são iguais, quando elas não são em duplas. Elas devem ser diferentes. Até na hora de escrever a resposta, nenhuma resposta é igual à outra. Então, eu queria pedir que vocês tomassem um pouco de cuidado com isso. Se vocês quiserem dividir as respostas entre vocês, fiquem à vontade. Só não façam exatamente igual ao colega e nem peguem a folha do colega com o caderno, com a letra do colega e enviem mais para outros 6 colegas que vão os 6 mandar a mesma atividade. Porque se eu continuar trabalhando com vocês, eu vou começar a atribuir 0 para esse tipo de atividade. Para todo mundo, inclusive para o colega que fez, porque não vou saber quem é que fez e quem não fez. Agora eu até estou escrevendo para essas pessoas, mas muitas delas não me responderam, por isso que eu estou falando assim, para todo mundo, tá bom? Sobre as notas, alguém tem alguma dúvida sobre a minha forma de avaliação? Não. Tá bom. Então vamos lá para nossa aula. Boa tarde. Boa tarde. Isso aí. Vamos lá, gente. A gente falou na semana retrasada sobre os fungos, e agora a gente vai iniciar o reino plantae. O reino plantae, como eu mostrei para vocês, ele é uma outra ramificação, outros organismos, e a gente tem a divisão dele, principalmente aqui em algas, briófitas, pterodófitas, gimnospermas e angiospermas. O que são esses nomes difíceis aí? As algas vocês conhecem, as briófitas a gente tem uma representação bastante grande pelos musgos e por outras plantinhas pequenininhas. As pterodófitas normalmente a gente pode relembrar das samambaias. As gimnospermas são aquelas árvores que têm semente, porém não possuem flor. E as angiospermas, elas possuem flores e frutos. Então, a gente está indo aqui dos organismos menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos. E, bom, aqui estão as algas, que vocês podem até encontrar às vezes no mar. Elas são pequenininhas, elas vivem na água, e depois delas, que são as briófitas, a gente tem a primeira estrutura celular que consegue viver na Terra. E elas são pequenininhas porque elas também precisam de muita água para conseguir sobreviver. Esse trabalho que vocês fizeram de secagem de folhas, eu solicitei que vocês fizessem porque sempre que a gente vai estudar alguma planta, a gente precisa categorizar ela. E futuramente vocês podem categorizar essas plantas que vocês coletaram e já estão com elas sequinhas ou secando, e a gente pode categorizar elas nessas ramificações aqui que eu estou falando para vocês, e além de categorizar nessas grandes ramificações, tem outras que a gente vai conseguir categorizar mais para frente. E por que também é importante fazer? Para entender como é o processo, porque não é tão fácil secar uma planta. Quem é que teve dificuldade aqui em secar as folhinhas de vocês? As minhas não ficaram assim, professora. Tudo bem, acontece. Não tem problema também, ninguém vai ganhar nota menor porque não ficou extremamente seca. Até porque só em 2 semanas realmente fica bem difícil. Mas eu recebi mensagem de gente falando que teve fungos nas plantinhas, que
não deu para secar porque ela ficou muito úmida e começou a criar bolor. E realmente, dependendo da forma que você vai secar elas, você pode ter alguns problemas. Por exemplo, se a gente só imprensar e não ficar trocando as folhas, a gente vai ter um ambiente úmido, ou seja, os fungos vão se procriar porque tem água e tem comida, que é a própria planta. Agora, se você ficar trocando as folhas, não tem como elas se multiplicarem, os fungos. Então, elas vão conseguir secar e manter a sua forma. Eu já sequei mais de 100 plantas dessa forma, de cicatas, e então eu vou conseguir identificar só com a imagem que vocês vão me mandar quanto mais ou menos de tempo vocês deixaram e a forma que vocês secaram elas. Sempre quando a gente vai secar também tem que ter cuidado para colocar de uma forma que a gente consiga identificar as partes da planta, porque senão a gente só vai ter um amontoado ali que a gente não sabe o que é. E essa técnica ela é utilizada há muito tempo como realmente nosso museu para identificar que planta pertence a que reino e quais são medicinais, quais não são, e realmente o estudo das plantas. Categorização para conseguir estudar é realmente muito importante. Então, a gente tem aqui o primeiro reino, que é as briófitas. Eu acho que ninguém deve ter pego briófitas para secar, porque elas são bem úmidas. A gente tem aqui as pteridófitas, que eu falei que era, por exemplo, as samambaias. As gimnospermas, acho que aqui todo mundo conhece pinhão, né? O pinhão, ele é uma semente que a gente come, não tem flor, por isso que é uma gimnosperma, a araucária, porque produz uma semente e não um fruto. Então, e a gente também vai ter as angiospermas que produzem flor. Vamos lá. Alberto, pode ler pra gente essa questão? A semente foi, sem dúvida, uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas apresenta sementes? Pode ler as alternativas também, por favor. Letra A, briófitas e angiospermas. Letra B, briófitas e pteridófitas. Letra C, pteridófitas e gimnospermas. Letra D, gimnospermas e angiospermas. Letra E, pteridófitas e angiospermas. Então, qual você acha que é? Os demais também vão pensando que eu vou perguntar. Ó, pensa que a gente, quando viu aquele desenho lá, a gente estava vindo do menos desenvolvido para o mais desenvolvido. Falei, e esses nomes aí eu falei tudo. Talvez você só não lembre a ordem, mas porque também é difícil, né? Mas eu falei eles aí. Qual você acha que é, Alberto? Não faço nem ideia, professora. E o Aleph? Tudo bem, Alberto. Aleph, tá aí? Oi. Qual você acha que é? Acho que é letra B. Letra B, biófitas e pteridófitas. Talvez. Não tenho certeza. Pode ser? David, Renan, você concorda com o Aleph? Ou Eu discorda? acho que é a. Briófitas e angiospermas. Elias, temos aí letra B e letra A. Eu acho que é a letra C. Letra C, pteridófitas e gimnospermas. Nossa! Cauã, você vai com quem? Com o Aleph, com o David ou com o Elias? A, B ou C? Acho que eu vou com Elias, professora. Oh, quer dizer, tem a letra D e a letra E também, né? Mas O Elias. eu vou com Elias. Tá bom. E o Cauã?
Ah, professora, assim, ó, tava falando antes que como é que é, gimnospermas era o negócio lá dos pinheiros, né? Era dos Isso. pinheiros. Julgando, então, ou eu vou com o Elias, ou eu vou pela D. Eu acho que eu vou pela D, que eu acho que angiospermas deve ser também. Tô na dúvida. Olha só, que memória boa, hein? Pode ser. E o outro Cauã? O Cauã dos Santos. Quem falou agora foi o Cauã Funft, né? É, eu tinha falado antes que eu vou com o Elias, professora. Ah, verdade. Desculpa. Alana. Eu vou na D. Mais uma D. Olha só essa música. E a Luana? Luana Camille. Eu acho que é a D. B. Alguém mais quer opinar só por vontade própria? Sem eu pedir? É a D. A D, a Samara vai na D. Mais alguém? Eu Eu também vou acho na que D. eu também vou na D. Anas, Maxwell. Então, vocês estão indo bem na letra D. Como o Cauã relembrou antes, eu falei aqui dos pinheiros, que eles são as gimnospermas e que eles possuem sementes. E eu não falei das angiospermas. Normalmente a gente tende a pensar angiospermas como anjos que revestem a planta, que revestem a semente, protegem. Então, realmente é a letra D. Essa aqui a gente não vai fazer agora. Oi, E as angiospermas, então, são essas que possuem as flores. e na piscina, por quê? E aqui, nesse momento, com vocês, eu vou trabalhar as briófitas e as pteridófitas. Não tanto as angiospermas e as gimnospermas. De manhã eu só consegui ir até as briófitas, eu não consegui nem chegar às pteridófitas. Mas vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. E qual que é o nosso objetivo na nossa aula de hoje? Primeiro eu falei de forma geral do reino plantae, que tem todos esses tipos de ramificações que a gente estuda as plantas. E vocês também viram um documentário sobre o reino plantae, fizeram uma secagem de plantas, e agora a gente vai começar a categorizar essas plantas. Então, a nossa aula de hoje, o ideal é a gente sair conhecendo as características das briófitas e das pteridófitas. Provavelmente vai ser só das briófitas. E entender os critérios de classificações e divisões das briófitas. Então, novamente aqui aquela imagem que eu apresentei para vocês no começo. Quando a gente fala das briófitas, elas têm esses nomes aqui, ó, briófitas, hepatófitas e antocerófitas. Elas não possuem vasos condutores, ou seja, elas não são muito grandes, porque não tem como levar alimento. Não possuem semente e não possuem frutos. Ué, mas então elas não têm nada de planta. Eles têm sim, essas aqui são as briófitas. Vocês já viram os musgos? Sabem o que são musgos? Eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Mas enfim, antes de eu mostrar a foto, deixa eu só falar aqui. A gente tem, por exemplo, aqui, essa é uma briófita, essa é uma hepatófita e essa é uma antocerófita. Elas só são diferentes um pouquinho na estrutura da folha delas, mas elas são muito semelhantes na forma com que elas vivem. Por isso que a gente chama elas como os pertencentes ao o reino das briófitas, dentro do reino plantae, né? Então, bom, vamos relembrar então primeiro, né, o que é uma planta. Matheus, Paulo, o que é uma planta para você? Quais são as principais características de uma planta? Para as briófitas não terem caule, não terem seiva condutora, não terem fruto, não terem semente, mas são plantas. Por que elas são consideradas plantas? O que elas têm em comum com o resto do reino plantae?
O verdinho, a Samara disse. Também. Muito bem dito, Samara. Isso é muito importante. Mas tem mais coisa. O que será que elas têm de mais ainda que as unem como plantas? Fotossíntese? Isso, muito bem. A fotossíntese que tem a ver com o verdinho que a Samara disse. Porque sem o verdinho, às vezes, elas não conseguem produzir, ter a fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento, né? Muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, como principais características. Dentro da célula dela, elas são eucariontes, ou seja, elas têm um núcleo bem definido. Elas são seres autótrofos fotossintetizantes, que é isso que você falou agora. E para conseguir produzir ser fotossintetizante, eles precisam ter os cloroplastos e com clorofilas, que são essas coisinhas que dão as características verdes. Eles também são multicelulares e as suas células na parede celular possuem celulose. Além disso, eles têm um ciclo adiplobionte, que agora eu não vou explorar com vocês, mas eu vou explorar mais para frente. Então, vamos lá. E as briófitas? Acho que vocês já devem ter visto esse tipo de musgo na pedra, quando vocês vão numa cachoeira, até no banheiro, às vezes já tem, nas árvores. Ele é bem liso quando você encosta. Às vezes é muito fácil de você pisar nele, escorregar e cair. Alguém nunca viu um musgo? Dá na piscina também, né? Isso, na piscina também. Mais alguém quer citar algum musgo que sabe de onde que tem? E eu não citei. E a Luana também não? Alguém não sabe o que é musgo? Tá bom. Então, esses musgos são os representantes das briófitas. E vocês podem ver que a gente nunca vai ver um musgo assim, um verdão, um grandão, porque eles são pequenininhos, porque eles realmente são avasculares, ou eles não têm vasos condutores de seiva. Então, eles não têm por onde carregar os nutrientes. Então, o transporte de sais minerais e de água, ele ocorre nesse tipo de planta por osmose, que é pela membrana, da célula a célula, que é um processo um pouquinho mais devagar. Eles não têm frutos ou flores, e a fase gametófica, que eu vou explicar mais pra frente, é a mais duradoura do que a esporófica. Então, como eles não têm seiva condutora, eles não possuem raiz, eles não possuem caule, eles não possuem folhas. O que a gente diz é um rizoide, que seria como se fosse a raiz deles, porque não é bem uma raiz, mas é muito parecido à estrutura de uma raiz. É a primeira estrutura de raiz que a gente tem, por isso que a gente chama de rizoide. O caule é a primeira estrutura de caule que a gente tem, por isso a gente chama de cauloide. A folha é a primeira estrutura de folha que a gente tem, por isso filoide. Daí nessa parte aqui a gente vai ter a parte reprodutora, que vai ter uma seta, uma cápsula e uma calípta, que a gente vai explorar um pouquinho mais ainda hoje. Então, agora a gente vai ver um videozinho, bem que eu vou ficar conversando com vocês enquanto ele vai passando, que é sobre a reprodução desse tipo de planta. Esse tipo de planta... Deixa eu só ver onde que eu coloquei aqui. Ele é bastante... Ele é bastante interessante. E se vocês forem fazer vestibular, coisa assim, é o que mais cai sobre briófitas. E também é um pouquinho difícil, mas eu vou detalhar bem. Então, ó, aqui como vocês podem ver, a gente tem o musgo do lado da água.
e eles realmente são encontrados somente em lugares úmidos porque eles precisam se reproduzir, precisam comer, se alimentar, e para isso precisa de água. Então, a gente está vendo aí os gametófitos, que são esses cabinhos aqui, que eles estão nos ambientes úmidos. Para conseguir se reproduzir, nessa parte de cima, a gente encontra a estrutura produtora de gameta. Por exemplo, quando a gente pensa no homem e da mulher, qual que é o gameta do homem? Olivia, qual que é o gameta do homem? Eu sempre fico em dúvida entre o X e o Y. Então, na verdade, Ah, esse é o genes. O gameta, que é responsável por levar isso, não é o gene. O gameta que é responsável por levar isso é o espermatozoide. E ele é a célula reprodutora, então o gameta. Vocês vão ver que até tem um nome semelhante aqui. Então, se a gente fosse associar a estrutura aqui dessa planta, da briófita, com o nosso corpo, essa seria a estrutura semelhante ao espermatozoide. Então, aqui estão reproduzindo os gametas masculinos. Vocês vão ver que vai aparecer vários nomezinhos aqui, mas que eles não são muito importantes, tá em inglês. Então, aqui a gente tem o interídeo, que é responsável pela produção dos anterozoides. Essa aqui é a estrutura que está aqui, é o que produz os gametas masculinos. No gametófito feminino, a gente tem umas estruturas parecidas, que são os arquegônios, as estruturas produtoras de gametas femininos, que são as oosferas. Aqui, ó, gente, se vocês forem ver que essa parte ali amarelinha que apareceu, é como se fosse o óvulo feminino, se fosse no nosso corpo, né? E o anterozoide, ele tem que percorrer todo esse tubo aqui para que haja a fecundação dos gametas, que é aquela estrutura verdinha ao redor. Como é que acontece, então, a fecundação? A gente vai ver que precisa de sorte e muita água. Então, quando as gotinhas de água elas passam aqui em cima dos gametófitos, os anterozoides, que são essa célula masculina, são liberoides. Só que para eles encontrarem o gametófito feminino, outra gotinha tem que cair e respingar exatamente no gametófito feminino. Quando os anterozoides chegam nesse anterozoide feminino, eles começam a usar os flagelos deles para andar, para se locomover em direção ao gameta feminino, que é a oosfera. Tá vendo esse negócio que ele tá liberando aqui, ó? É como se fosse um ímã que atrai esses anterozoides. Ó, espermatozoide, anterozoide. O anterozoide vai percorrer todo o tubo, vai entrar a oosfera, que é como se fosse o nosso óvulo, que é o gameta feminino. E quando ele se juntar aqui, acontece a fecundação e a formação do zigoto, que vai gerar a nossa próxima arvorezinha. O zigoto, ele vai crescendo aqui, ó, em cima do gametófito feminino, onde aconteceu a fecundação. Assim como quando a mulher fica grávida, vai crescendo na barriga. Quando começa a crescer, ele vai absorver sais minerais de onde ele estiver aqui, ó. E daí ele vai começar a crescer para cima. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. E daí ele vai formar essa estrutura aqui, ó, que é responsável pela produção de esporos, que é o esporófito. Essa haste aqui, ó, ela é muito pequenininha e ela é responsável pela produção de esporos. Então, quando a gente vê assim os musgos com essas coisinhas aqui, ó, a gente tá em uma fase que tá havendo reprodução. Os esporos, eles são bastante resistentes e ele há várias células. Cada uma delas ela vai se dividindo, dando origem a pelo menos 4 células. Essas 4 células é o que forma esse esporo. Os esporos são células
bem resistentes que a gente não consegue ver. Então, quando eles são liberados aí pelo ar, a gente não consegue ver elas. Mas elas possuem uma camada bem grande, tipo um verniz. E quando o esporo está pronto, ele se abre e o esporo sai, espalhando-se pelo ar. Ali, ó, os esporos saindo e agora eles vão ir sendo espalhados pelo ar. E assim eles vão cair no solo. A gente não consegue ver eles são células, eles são microscópicos. Quando eles caem no solo, eles encontram um ambiente propício para o crescimento, eles começam a originar uma nova planta. E ali está se originando a nova planta, se ramificando a partir desse novo esporo. E daí começa novamente o ciclo. Por isso que dentro da piscina é um ótimo lugar para eles sobreviverem, porque eles podem cair um esporo ali, eles precisam de água, precisam de nutrientes, então é ótimo para eles. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa forma de reprodução de volta. Então, aqui a gente tem o feminino e o masculino. Ó, o masculino vai ter o anterídeo, que é aquele lá que vocês viram, que vai produzir os antozoides, que são os gametas masculinos, como se fosse o espermatozoide. Esses anterídeos vão se deslocar na água e vão procurar o arquegônio, que é como se fosse a nossa estrutura física para que haja fecundação, mas que é a estrutura física das briófitas. Dentro do arquegônio tem a oosfera. Quando o antezoide ele encontra essa oosfera, ela fecunda e forma o zigoto. Formando o zigoto, forma-se o embrião. Então, vai crescer igual a planta. Ali estava crescendo, engravidando da próxima plantinha. Alguém tem alguma dúvida nesse processo? É um processo complexo. Professora, tem como saber se é macho e fêmea, tipo, por olho nu? Como é muito pequenininho, a gente não consegue identificar, precisaria de um microscópio. Mas daí daria para identificar por observando a estrutura de cima ali que a gente viu no vídeo, que tem uma diferençazinha aqui na parte de cima. Essa parte aqui vai ser um pouquinho mais aberta, ó. E esse aqui ele tem umas bolinhas para quando vai sair. E essa seria a principal diferença, assim. Além disso, as únicas que engravidam seriam as femininas. Então, a olho nu, se você quiser saber qual é a fêmea e qual é o macho, se você olhar aquela parte de cima que cresceu, deixa eu só ir mais pra frente aqui que vai aparecer. Não, deixa eu ir mais pra trás. Essa parte aqui, ó. Sempre que tiver essa parte, significa que é uma fêmea. Porque aqui dentro teve que se desenvolver o embrião. Então, por isso você consegue identificar, mas antes seria só com o microscópio. Isso é uma boa pergunta. Alguém tem mais alguma curiosidade? Alguma dúvida? Bom. Então, Mas isso é somente para os musgos, né? A maioria dos ciclos de vida das briófitas, daquelas ali que eu comentei com vocês, que tem no filo, é assim que eles se comportam. Ó, para todos esses daqui. Para as pteridófitas já é outro. Para as pteridófitas eles têm o mesmo sexo. Eles têm masculino e feminino. Então eles se autofecundam. Eles são hermafroditas. E para os outros filos de plantas também é diferente. Mas as briófitas em especial, elas têm esse tipo de reprodução. A classificação das plantas pelo tipo de reprodução é uma classificação bastante importante, normalmente. Então, ó, depois que aqui a gente tinha visto até a fecundação, né? Produziu o anterídeo, que produziu os antezoides, que foi até o arquegônio, chegou na nosfera e fecundou. Formou o zigoto e agora ali está crescendo o embrião. Agora, a gente pode ver aqui
a segunda fase, que é a fase que é um pouquinho menor, que é do esporófito, que é quando a cápsula ela vai liberar os esporos que já tem as sementinhas para a gente conseguir, então, ter essa reprodução das plantas. Então, vamos ver o ciclo completo aqui, ó. Uma produz o anterídeo, que produz os anterozoides, que são como se fossem os espermatozoides. A gente tem aqui o arquegônio, que é o feminino, que tem a oosfera, que é fecundado, produz o zigoto, que produz um esporófito, que abre a cápsula e libera para o meio os esporos, formando uma nova plantinha. Vocês vão ver bastante nos livros e em questões de vestibular, se vocês forem fazer, esse tipo de imagem aqui, ó. Ah, calma aí, eu não quero fazer isso. Aqui, ó. Não. Aqui. Que é a mesma coisa que eu expliquei para vocês, só que se a gente olha só aqui na imagem, que não tem esse passo a passo, que eu fiz de mostrar o vídeo com vocês, discutir, é difícil de entender, porque olha, ele é meio confuso. Ó, aqui tá tudo junto, tem os anterídeos aqui, as gotas de água, que formam os espermatozoides, os que são os anterozoides, que vão vir aqui no arquegônio, que estão junto com as zoosferas, que vai ser fecundado, formar o zigoto, formar um embrião jovem, para daí então formar a fase que vai ter o esporófito, para depois liberar esses esporófitos no ar, que vão aí então produzir uma nova plantinha. Então, vocês vão encontrar essa imagem normalmente, mas ela é mais difícil de compreender. Por isso que eu optei por fazer daquela outra forma. Achei mais passo a passo. Vamos fazer algumas questões, né, pra gente ver como é que a gente entendeu isso. Vamos lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para falar, tá? Vamos lá. Essa questão aqui. Olivia, você pode ler pra gente? Exercício 1. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior é: letra A ausência de vasos condutores de seiva. B, a presença de rizóides. C, a presença de filóides. D, a ausência de frutos. E, a ausência de flores. Qual você acha que é? Eu acho que é a letra A. Letra A. Marcos, você concorda? Discorda com a Olivia? Sim, a letra A. E o Alberto concorda? Discorda? Ah, vou a letra A também. E a Samara? Eu fico entre a A e a B. E o Maxwell? Eu já falei, a letra A. Já falou, né? Desculpa. E o Elias? Letra A. Alguém quer se pronunciar que eu não chamei? Acho que a Luana também quer falar, né, Luana? O que acha?
Eu acho que é a letra A. Então, ó, as características que impedem, né? Então a gente quer saber aquilo que dificulta para elas serem maiores. A ausência de vasos condutores. Se elas não têm como conduzir o alimento que elas recebem, que elas captam do solo para cima, realmente não tem como elas se desenvolverem, né? Então provavelmente é essa. A presença de rizóides. Os rizóides são uma estrutura semelhante às raízes, então não tem como ser isso, né? A presença de filóides. Os filóides são a estrutura semelhante às folhas. Não é o que está impedindo, é isso que dá alimento para ela também, por causa da fotossíntese. A ausência de frutos. As briófitas não têm frutos, então, mas isso não impede elas de crescerem, né? O fruto é uma proteção para uma forma de reprodução das plantas. A ausência de flores. Elas não têm flores, mas isso também não impede elas de crescerem, né? Então, realmente, nossa questão certa aqui seria a letra A. Muito bem, gente. E por que as briófitas são importantes pra gente? Ah, só dá trabalho para limpar a piscina? Poxa, daí não dá, né? Não, elas são muito importantes, gente. Em muitos lugares, ó, se vocês olharem aqui para essa imagem, tem poucas vegetações e vocês podem ver que tem uns verdinhos aqui, que são as briófitas. As briófitas, elas são vendidas em muitos lugares que são muito frios ou muito quente para proteger o solo. Então, eles colocam sobre o solo as briófitas para impedir que esse solo ele venha a virar em algum dia um deserto. Porque se a gente não tem nenhuma proteção para o solo, a tendência é que ele vire um deserto. O nosso continente africano, a área onde hoje é um deserto, ela já foi uma área com plantas. A partir do momento que se devasta as plantas por qualquer motivo, seja natural ou seja por causa da ação do homem, e não se tem uma proteção para esse solo, e retira-se os nutrientes dele, a tendência é que ele realmente se desertifique e vire arenoso. E a gente, então os musgos eles estão aqui nesse solo auxiliando. Tem mais uma outra ação dos musgos que é muito legal, que eu quero dividir com vocês. Que são estudos que têm sido realizados lá na Alemanha, com a utilização de briófitas, para diminuir a poluição sonora. Sonora não, é poluição que a gente tem no meio ambiente, assim, de forma para nossa respiração. Então, esses cientistas aqui, eles são lá da Alemanha. A poluição do ar, ele é um problema bem grave que a gente tem, né? Esse tipo de planta aqui, que é as briófitas, eles conseguem absorver a poluição por meio das suas plantas, né, pela superfície que elas têm, que atrai os poluentes e as partículas de poeira. Quase como se fosse de uma forma mágica. Esse cientista ele estava falando isso. Ó, a superfície das folhas ela é meio carregada com carga negativa. Enquanto que os componentes, eles têm algumas cargas positivas. As partículas elas são atraídas por causa da força eletrostática. E assim elas são absorvidas, servem como nutrientes, as briófitas crescem, então, e vão se desenvolvendo. As partículas de poeira elas são transformadas em biomassas. E esse tipo de planta, então, ele pode fazer ainda mais do que isso. E isso é muito importante. Elas retiram as partículas de poeira do ar e algumas delas ainda eliminam substâncias bem perigosas, como o chumbo e o arsênio, que são metais super pesados. E cada briófita reage de forma diferente. Como a poluição do ar é um grande problema, seria bem interessante eliminar isso. Então, aqui ó, eles mostram esse painel aqui, ó, gente, que eles estão falando de briófitas. Nos meses mais frios, que as outras plantas não se desenvolvem, as briófitas conseguem se desenvolver.
E também é nesse momento que as partículas de poeira são maiores. Então, seria ótimo se conseguisse fazer esses painéis. E não só seria, né? Mas eles já estão fazendo. Então, eles estão programando isso para que tenha uma regulação, para que não dependa só do homem para ir lá regar, mas que tenha uma regulagem automática de molhar essas plantas para cuidar elas e elas poderem crescer. Então, e eles fizeram vários testes e eles perceberam que as briófitas, elas conseguem absorver até 70% do ar poluído. Que seria equivalente a 3 microgramas por metro cúbico. E é claro que isso não significa que elas vão conseguir limpar tudo, né? Mas já contribui. Aqui eles fizeram um teste antes do painel e atrás do painel. Na frente do painel, eles recebiam 50 partículas por metro cúbico. E depois tinha apenas 7 recepção, ou seja, uma redução de realmente 70% das partículas. Então, eles estão estudando para colocar em diversos lugares da cidade esses painéis com as briófitas, para também diminuir a poluição do ar, e não só isso, mas também diminuir a temperatura no verão, porque elas têm bastante umidade. Então, as briófitas são bastante importantes. Então, estudar as plantas possibilita que a gente tenha esse tipo de solução. Que é bem bacana, né, gente? Então, essa é uma aplicação que a gente tem na economia. Alguém gostaria de comentar ela? Gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês podem fazer em casa painéis de briófitas, se quiserem. Nenhuma pergunta? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Elias, você pode ler essa questão para a gente? As briófitas são plantas que necessitam de água para a reprodução. Marque a alternativa que justifica essa frase. Alternativa A. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois só na presença de água é possível a germinação da semente. Alternativa B. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os anterozoides necessitam de água para se deslocarem até a oosfera. Alternativa C. As briófitas necessitam de água para a reprodução para que as flores sejam fecundadas. Alternativa D. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os frutos são dispersados pela água. E alternativa E. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois o gameta feminino precisa nadar em direção ao gameta masculino. Qual você acha que é? Letra B. Elias, acho que é a letra B. Cauã dos Santos, você acha que é qual? Eu acho que é a B também, professora. E o Cauã Freuf. Olha, eu vou pela B também, professora. Não sei não. E a Lana? Letra B. Nossa, temos um peso na letra B, né? E a Lana Camille? A Luana Carolina? Eu acho que é a B também. Ah, tá bom. E o Lucas Alves? Luana Carolina e o Lucas Alves, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade, tá? Ah, professora, não sei, vou pela letra B também. Tá bom. Mais alguém gostaria de falar que eu não citei? Eu vou na B. A Samara vai na B. Mais alguém? Então, vamos analisar.
As briófitas necessitam de água para reprodução. Tá certo, né, gente? Pois só é na presença de água que é possível germinação da semente. Pô, não tem semente, tem esporos, então não pode estar certo, né? Vou deixar a B por último, porque essa você já falando que tá certo. Então, as briófitas necessitam de água para reprodução para que as flores sejam fecundadas. Não tem flores, né, gente? Necessitam de água, pois os frutos são dispersados pela água. Também não tem frutos, então também não pode ser. Necessitam de água, pois o gameta feminino precisa nadar em direção ao gameta masculino. A gente viu que é o contrário, né? É o masculino que nada em direção ao feminino. O feminino só libera aquela atração. Então, vocês têm razão. Muito bem, gente. Letra B. Necessitam de água porque os anterozoides necessitam para ir até a oosfera. Muito bem, gente. E a gente ainda vai conseguir falar um pouquinho das pteridófitas. Vocês conseguiram entender basicamente tudo das briófitas? É basicamente isso, a estrutura dela, onde que a gente utiliza elas, por que elas são importantes e qual é a forma de reprodução delas. A forma de reprodução é o que mais vocês precisam saber e os representantes, musgos principalmente. Alguém tem alguma dúvida? Que daí a gente vai passar para as pteridófitas. Não? Não. Eu acho que seria bom revisar a parte da reprodução antes de passar para o próximo. Bom, Tá é bom. o que eu acho, né? Uhum. Vamos lá. Vamos passar mais uma vez a parte de reprodução e daí a gente passa para o próximo. Aqui, ó. A gente tem sempre uma parte da planta que é masculina e uma parte da planta que é feminina. Eu sei que os nomes são difíceis, né? Então eu vou fazer assim, ó. A gente tem o anterídeo e o arquegônio. Qual é o masculino e qual que é o feminino? Eu vou reproduzir fazendo perguntas, que daí talvez fique um pouquinho diferente, né? Difícil, não é mesmo? Vamos pensar então, a oosfera é do feminino ou do masculino? Feminino. Feminino, muito bem. E os asteroides flagelados, que são os gametas masculinos, eles então são desse daqui ou desse daqui? Do primeiro do lado de cá ou do segundo do lado de cá? Do segundo. Do segundo. Então, bom, então vamos lá. Esse aqui a gente vai chamar de anterídeo e esse aqui de arquegônio. Então, eles vão produzir as células, ó. O anterídeo e o arquegônio. Dentro do anterídeo, a gente tem a oosfera, que é como se fosse o óvulo da mulher. Dentro do anterídeo, a gente tem os anterozoides, que são como se fossem os espermatozoides. Vou traçar mais um pouquinho para ir mais devagar. Ó, tem aqui os órgãos que são responsáveis pela reprodução e eles produzem os gametas. O gameta aqui é a oosfera e o gameta aqui é o anterozoide. Então, o musgo masculino produziu o anterídeo que tem os anterozoides. O feminino tem o arquegônio que possui a oosfera. Quando eles receberam água, o que vai acontecer? Se eles receberam água, o anterídeo vai abrir e vai liberar esses espermatozoides, ou esses anterozoides na água. Eles vão se deslocar atrás da oosfera, que libera uma certa substância que atrai eles. Quando eles encontrarem essa oosfera, vai haver a fecundação. Se fecundar, a gente tem um zigoto, que é como se fosse, quando tem a fecundação, igual homem e mulher também. Esse zigoto forma um embrião, que são a junção de células que vão se formar sendo um futuro musgo, ou uma futura briófita. Depois que aconteceu todo esse processo,
a osfera, que não estava esse embrião, vai começar a crescer. Deixa eu só ler mais uma vez. Aqui, ó, tá, vai crescendo. O zigoto vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai chegar uma hora que ele vai crescer tanto que ele vai começar a subir aqui, vai criar um talinho. Quando criar esse talinho aqui, ó, essa parte que não tem essa parte reprodutora, a gente chama de gametófito. Quando criar esse talinho, ele vai crescer e vai formar essa parte aqui, ó, que a gente chama de esporófito. Então, ele já tem os esporos. Então, ele vai crescer, vai subir. Quando estiver preparado, ele vai abrir e liberar os esporos no ar. Liberando os esporos no ar, aonde os esporos caírem, cresce um novo musgo, ou uma nova briófita. Tudo bem? E daí, novamente, ó, o ciclo completo deles. Anterozoide se liga com a oosfera, que fecunda, forma o zigoto cresce, formando que era um embrião, crescendo, ele vai se transformar numa cápsula, que quando estiver pronta só vai abrir e liberar os esporos. Alguém mais gostaria que eu revisasse alguma coisa? E não sei se também ficou bem claro, toda essa parte aqui. Tá bom. Ô, professora, depois você vai disponibilizar os links? Vou sim. Vou mandar para vocês tá. esse link. Vou mandar o slide inteiro para vocês. Eu só não disponibilizei porque eu não tinha terminado eles até o horário de postagem. Deixado bonitinho assim. Mas eu vou disponibilizar. Bom, agora vamos ir falar um pouquinho. A gente vai falar só uma introdução das briófitas, quer dizer, das pteridófitas, porque a nossa aula já está logo acabando também, né? Então, as pteridófitas, elas são representadas por essas samambaias aqui, que provavelmente algum de vocês devem ter em casa. Ou já viu a avó ou a mãe tendo esse tipo de planta aqui. E eu queria já falar com vocês sobre alguma outra coisa séria. Vocês já viram esse vaso aqui de chachim, que é cheio de fibras? Então, o nome vulgar do chachim é de uma samambaia, açu, que em tupi é grande. Ela pode alcançar até 2 metros de altura, então ela é muito grande, como uma palmeira. Ela sempre foi muito abundante na Serra do Mar, no Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, habitando locais bem úmidos. É como se fosse um verdadeiro fóssil vivo, porque ela vive muito tempo. E normalmente esse vaso aqui, que provavelmente talvez os seus avós, bisavós já tiveram esses vasos aqui, eles são feitos dessa fibra de chachim, que é uma pteridófita. Alguém aqui já tem algum vaso de chachim? Ninguém? A minha avó tinha um desse daí. Olha só, Marcos, a avó tinha um. Então, Marcos, você guarda muito bem esse vaso porque ele é muito precioso. Atualmente ele vale muito porque ele não pode mais ser revendido. Porque o chachim ele está em extinção. Então, como para a produção desses vasos aqui, eles começaram a cortar muito chachim, esse tronco ele começou a ser proibido de ser cortado e ele é restrito à venda em alguns lugares, alguns trechos da Serra de Santa Catarina. Atualmente foi substituído o chachim por vasos de fibra de coco, que tem quase o mesmo formato, só que não vem de uma árvore. Então, assim, eles acabaram matando muitas árvores de chachim. Então, uma questãozinha. Samara, você pode ler pra gente? Ai.
Tá. O xaxim é um produto muito usado na fabricação de vasos e suportes para plantas. A sua utilização: A. Aumenta o risco de extinção de certas samambaias a partir das quais é produzido. Não acarreta nenhum impacto ambiental, pois é produzido a partir da compactação de folhas de certas palmeiras. Aumenta o risco de extinção de certas gramíneas a partir das quais é produzido. Não acarreta nenhum impacto ambiental, pois é produzido a partir de raízes de plantas aquáticas secas. Ou provoca a extinção de certas palmeiras a partir das quais é produzido. Qual você acha que é, Samara? A. A. Alguém quer concordar ou discordar com a Samara? Eu concordo com a Samara. Cauã concorda. Quem mais? Eu também. Eu acho que é letra A. Max, eu também. Concorda com a Samara e o Cauã. Alguém mais quer se pronunciar? Eu acho que é a letra E, hein, professora? Letra E. Eu também acho que é a letra E. Pode ser também, né? Também é uma boa. Quem mais? Mais alguém? Então, o xaxim, ele pode alcançar o tamanho de uma palmeira, igual vocês apontaram aqui na letra E. Porém, ele é uma samambaia. Então, por isso, a letra E, ela não estaria totalmente correta por causa disso. Porque o xaxim, como ele é uma samambaia, ele vai levar à extinção da samambaia, que é a classe dele, né? E essas daqui, elas estão totalmente erradas, né? Tem vários impactos para os animais que se alimentam dessas plantas e entre outras coisas que a gente não vai entrar agora para discussão. Muito bem aqueles que chutaram na letra A e também aqueles que foram usados na letra E, porque eu também ficaria meio na dúvida entre qual delas é se eu não tivesse preparado os slides. Bom, e como é que é a estrutura da nossa samambaia ou das nossas pteridófitas? Agora, as pteridófitas, elas já apresentam seiva condutora. Então, aqui ele já tem o fluema, o xilema, que é o nome atribuído para, como se fosse o nosso sangue, que vai percorrer a planta. Então, ela já consegue crescer num tamanho bem maior. Ele já possui raízes, já possui caule e já possui folhas. E grandes folhas, né? Então, vamos lá, mais uma questãozinha. Deixa eu ver. David, você pode ler pra gente? Considere as seguintes características. Marque as opções de estruturas de petrolíferas. É pteridófitas, tá? Isso aí. Presença de tecido de condução, presença de raízes verdadeiras, dependência de água para a fundação, fase eporofíticas predominante. Qual você acha que é? Eu acho que é a primeira. E os demais? Dá pra ser mais de uma, né? Sim.
Tem algumas que não tem como vocês analisarem, né? Por exemplo, ali número 5 ainda não falei, não explorei com vocês. Se pode ser isso ou não, né? Alguém quer Eu acho que acrescentar a alguma? 1 e a 3 estão certas. Assim, Interessante. eu acho que é 1 e a 2. Alguém quer concordar ou discordar? Mais ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Realmente, gente, a gente tem a presença de tecidos de condução. A gente tem, nas pteridófitas, a presença de raízes. Eu comentei com vocês que agora elas têm raízes, né? Elas ainda dependem de água para fecundação, e isso vocês nem viram ainda, mas ainda precisa, e eu vou explicar o porquê na próxima aula, se a gente tiver uma próxima aula. E elas também têm uma fase esporófica predominante, que isso eu também vou falar na próxima aula. Então, essas daqui que eu já discuti com vocês, a 1, a 2 e a 3, essas vocês até já sabiam um pouquinho melhor, mas a 4 seria bem difícil de vocês acertarem mesmo. Mas muito bem, gente. Então, na próxima semana, se eu tiver com vocês novamente, eu vou falar sobre a reprodução das pteridófitas e a gente vai começar a, então, explorar as angiospermas e gimnospermas. A gente falta bem pouquinho, assim, para terminar daí. O reino plantae. Então, eu agradeço a todos pela participação na aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade. E eu vou pedir para que vocês, antes de saírem, coloquem aqui nos comentários o nome de vocês e a série. Vocês devem ter percebido que eu fui falando o nome de vocês em vários momentos, então eu já fiz meio que uma chamada, mas não coloca assim fora de ordem, calma aí. Vou chamar um por um, tá? Daí coloca um por um para ficar mais fácil para eu organizar depois.